Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à sala virtual da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Candelária. Essa sala virtual foi idealizada para você que, de alguma forma, não pode comparecer à Escola Bíblica que ocorre todos os domingos. Já aproveito a oportunidade para convidá-los a tomar parte da nossa Escola Bíblica, que começa sempre às 9h30 e se estende até às 11 horas. Acredito eu que esta é a melhor forma de aprender, de construir um aprendizado, por meio da interação. Mas, se por alguma razão os irmãos não puderem se fazer presente no domingo, essa aula suprirá, de alguma forma, esse aprendizado. Nós, nesse trimestre, estamos estudando sobre a jornada que nos foi proposta, desde o momento em que a gente decide seguir os ensinamentos de Cristo até o final da nossa vida ou a segunda vinda de Jesus Cristo. E ao longo desse trimestre, a cada domingo, nós estamos estudando um aspecto específico dessa jornada. Nós já estudamos, por exemplo, a respeito do momento em que a gente toma a decisão de seguir a Cristo. Nós também já aprendemos a como nos comportar nessa jornada. Também já aprendemos acerca dos inimigos das nossas almas nesta caminhada. Também já aprendemos sobre o céu. E a lição de hoje é a lição de número 11. Nós já estamos nos encaminhando para o final do trimestre. Restam poucas lições. E a lição de hoje trata de um tema bastante polêmico, um tema de difícil explanação, um tema, eu diria até, negligenciado nos nossos templos, na nossa igreja. E isso se dá porque há uma dificuldade atual sobre a pregação deste tema. Eu falo sobre o inferno, um tema bastante difícil, falar sobre o inferno nos dias de hoje. Mas a lição de hoje é essa, a realidade bíblica do inferno. E por que é que eu digo que é difícil? Na verdade, se a gente voltar um pouco no tempo, no meu tempo de criança, por exemplo, era muito comum a gente ouvir pregações sobre o arrebatamento da igreja e sobre o inferno, Existia até um certo exagero na pregação desse tema. E era muito comum até as pessoas decidirem se converter ao cristianismo por medo da condenação, por medo do inferno. Recentemente eu li um livro que diz que os pregadores deste tempo eram uma espécie de pregadores terroristas, porque eles pregavam com base no terror, com base no medo. E era muito comum nos apelos desses cultos a gente evidenciar essa iminente condenação. Um hino que era muito comum se cantar nos apelos era amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Todos nós cantamos muito esse hino, E nos apelos era muito comum realmente o pastor enfatizar que aqueles que não decidissem entregar a sua vida a Cristo e se arrepender dos seus pecados, iriam enfrentar uma condenação. E hoje, por que é que hoje é difícil pregar sobre o inferno? É porque o mundo mudou, Nos tempos atuais, onde as pessoas procuram se cercar de pensamentos positivos, de mensagens que tragam paz, que tragam conforto, soa estranho você chegar falando de uma realidade tão dura, Os psicólogos recomendam que a gente se acompanhe de companhias que nos tragam boas vibrações, que tratem de bons assuntos, E a mensagem do inferno hoje parece, no linguajar atual, tóxica demais, Você está numa roda de amigos e começar a falar sobre condenação, se você não se arrepender, você vai para o inferno, parece ser inadequado demais. E sem perceber,
esse sentimento de inadequação adentrou as nossas igrejas. A gente não vê mais, atualmente, pregações acerca do inferno. Todavia, hoje a gente vai ver que não é o ideal a gente negligenciar esse assunto, né? A gente não precisa ser um pregador terrorista que prega com base no medo, mas a gente também não pode negligenciar essa realidade, dessa doutrina bíblica sobre o inferno, né? Então, como o assunto é de difícil explanação, eu resolvi separar esta lição em 4 tópicos, em 5 tópicos, na verdade, 4 perguntas e um desfecho, para facilitar a compreensão desse tema. E a primeira pergunta que eu faço, e eu queria até convidar você que está em casa a fazer um exercício mental comigo neste momento, é o seguinte: o que é o inferno? Eu queria que você parasse por 5 segundos aqui e imaginasse o que é o inferno. Quem está lá? O que é que existe no inferno? Qual a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você pensa no inferno? E eu ouso dizer que essa imagem que veio à sua cabeça nesse momento, muito provavelmente não tem qualquer embasamento bíblico. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não especifica com detalhes o que é o inferno. Pelo contrário, a Bíblia nos dá imagens imprecisas demais acerca do inferno. E muito do que a gente imagina que seja o inferno é fruto da nossa imaginação, é fruto da cultura popular. Muito do que a gente conhece vem da Igreja Católica, da Idade Média ainda. A Idade Média é um período de quase 1000 anos que foi desde o século V ao século XV, né? Desde a queda do Império Romano até o início das expansões marítimas. E esse período de quase 1000 anos, ele foi dominado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha um poder não somente religioso, mas ela tinha um poder político. E a Igreja Católica, como qualquer sistema de poder, buscava, no dia a dia, preservar o seu poderio. E o que é que ela fazia para preservar esse poder? Ela impunha medo. As pessoas naquela época não tinham acesso a livros, né? E ainda que elas tivessem acesso a livros e à Bíblia, elas não eram alfabetizadas. Então, assim, a Igreja Católica detinha realmente o poder e o conhecimento das principais coisas, da Bíblia principalmente. E como ela queria perpetuar o seu poder, ela procurava fazer com que as condutas indesejadas na sociedade tivessem uma espécie de advertência. E o que é que ela fazia? Por exemplo, se ela queria combater a ocorrência de furtos, queria combater a existência de ladrões, o que é que ela fazia? Ela dizia que os ladrões, quando fossem mortos, iam chegar no inferno e haveria, por exemplo, animais que iam mastigar as mãos dos ladrões. Ou, por exemplo, em relação aos pecados sexuais, ela dizia que serpentes iam morder os órgãos genitais das pessoas que cometessem adultério ou fornicação. E essa imagem que a gente tem, por exemplo, do diabo vermelho, com rabo, com chifre, com tridente na mão, espetando as pessoas no inferno, isso não tem embasamento bíblico. Pelo contrário, a Bíblia não sequer toca nesse assunto. Mas a Igreja Católica, nesse período, visando manter o seu poder, propagou essas ideias, né? E os pintores, os artistas da época que retratavam essa cultura, acabaram por serem responsáveis por essas imagens terem se difundido pela sociedade, né? E isso durou muito tempo. E existe uma obra feita por um pensador italiano chamado Dante Alighieri, que se chama O Inferno de Dante. Provavelmente você já tem escutado alguma coisa a respeito.
nessa obra, ele faz uma espécie de compêndio, de coleção de todos esses pensamentos que eram comuns na Idade Média sobre o inferno. E o que é que Dante dizia? Por meio de poema, ele dizia que o inferno está abaixo da gente, da superfície, e o inferno estava dividido em 9 níveis. Quanto mais grave fosse o seu pecado, num nível mais profundo do inferno você estava. Então, nas camadas iniciais, nos primeiros níveis do inferno, estavam aqueles pecados que a gente não podia evitar. Por exemplo, desejos, ímpetos sexuais, porque era uma coisa natural e você muitas vezes não tinha muita resistência. Então, eram os pecados mais toleráveis. Então, você estaria no primeiro nível do inferno. E ele começava a colocar personalidades históricas nesses níveis de inferno, para exemplificar. E nesse primeiro nível, né, dos pecados sexuais, ele colocava, por exemplo, Cleópatra, que tinha sido conhecida por ter ímpetos sexuais descontrolados, digamos assim, né? Mas à medida que o seu pecado fosse se tornando mais grave, mais profundo você ia descendo no inferno. E curioso é que o 9º nível do inferno, de acordo com esse poema de Dante, dessa obra que foi divulgada, publicada na Idade Média ainda, o nível mais profundo era o nível da traição. Então, o principal pecado segundo a obra de Dante, era o pecado da traição. E nesse nível do inferno estavam os maiores traidores da história. Por exemplo, Lúcifer, Judas, Brutus, Cássio, que são personalidades históricas conhecidas por terem traído alguma personalidade. Lúcifer traiu o próprio Deus, Judas traiu o próprio Jesus. Então, de acordo com essa concepção contida neste poema de Dante Alighieri, era assim que o inferno era assim que o inferno se desenhava. E o que ele fez não foi só uma criação artística, né? Ele retratou a cultura da época. E o curioso é que essas imagens do inferno, elas saíram da Idade Média, entraram na Idade Moderna e até os nossos dias, muito do que a gente imagina que seja o inferno é fruto dessa época de divulgação de ideias equivocadas da Igreja Católica. Então, assim, respondendo a primeira pergunta, o que é o inferno, eu já adianto para você que a Bíblia não nos dá imagens precisas sobre o inferno, que toda essa imagem criada sobre o inferno que a gente tem, ela é fruto da nossa imaginação, da imaginação humana. E a segunda pergunta que eu quero fazer é assim, ok, a gente já sabe que o inferno não é como a gente costuma imaginar, mas o inferno existe? Ou ele também é só fruto da imaginação humana? A Bíblia é a origem dessa ideia, né? É a Bíblia que traz esse conceito de inferno, o conceito apenas, a menção ao inferno, né? E existe uma teologia recentemente difundida, que começou nos Estados Unidos, feita pelo teólogo Rob Bell, que ele disse que o inferno não existe, que a Bíblia, na verdade, quando cita a palavra inferno, ela não se refere a um lugar de condenação. Ele vai dizer que no Velho Testamento, por exemplo, quando a Bíblia fala de inferno, ela simplesmente está se referindo à sepultura, né, ao cemitério, à morada dos mortos. Ela não está se referindo ao lugar de castigo, né? E, de fato, o Velho Testamento não trata acerca do inferno. Não existe menção específica em relação ao inferno no Velho Testamento. E ele diz que no Novo Testamento, os termos designados em relação ao inferno também não se referem a um lugar de castigo. Ele vai dizer que também se refere a lugar de mortos e ainda mais, ele vai dizer que o inferno citado por Jesus para os seus discípulos também não é um lugar de castigo. Era o lixão da cidade, é onde se queimava o lixo
da cidade, que é um termo grego chamado geena, que de fato designa isso. Há uma relação com o lixão da cidade na época de Jesus. Então essa teologia, ela teve repercussão nos Estados Unidos, nesse sentido, de que o inferno é uma criação da nossa imaginação e que não tem embasamento bíblico. Só que a gente, pela própria Bíblia, consegue refutar essa ideia de inexistência do inferno, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, principalmente, apesar do Velho Testamento não mencionar exatamente um lugar específico para o castigo, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus é a pessoa que mais fala sobre o inferno. Jesus fala mais do inferno do que sobre o céu. A questão é que a gente divulga tanto as palavras de amor de Jesus que a gente esquece das palavras que ele disse acerca de justiça, né? Jesus fala enfaticamente sobre um lugar de condenação, sobre o juízo e sobre condenação. No Novo Testamento, existem 3 termos que se referem ao inferno, que é Geena, Tártaro e também Hades, né? O Hades equivale ao Sheol, que é o termo utilizado no Velho Testamento, e se refere à morada dos mortos. Tártaro é o lugar onde estão presos os anjos caídos, né? Aí eu marquei aqui para a gente ler em 2 Pedro 2 e 4, que diz exatamente isso. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então, na segunda carta de Pedro, existe uma menção específica sobre Tártaro, que é traduzido como inferno, e, de acordo com o texto bíblico, é o lugar onde estão presos os anjos caídos, né? E, por fim, existe o termo Geena, que, de fato, tem uma certa relação com o lugar onde se queimava o lixão na cidade, mas que a gente vai ver, por exemplo, que Jesus enfatiza que as pessoas que não se arrependerem dos seus pecados ou que tiverem condutas reprováveis, após o juízo, serão jogadas no inferno. E não faria sentido Jesus dizer que essas pessoas seriam jogadas no lixão da cidade, né? Então, assim, embora essa teoria, essa teologia, essa doutrina nova divulgada nos Estados Unidos tenha uma certa lógica, né? Quando a gente vai pegar o texto bíblico e confrontar e fazer uma análise, digamos, sistemática, a gente vê que, de fato, Jesus se refere a um lugar onde haverá fogo, condenação e castigo eterno. E certamente esse lugar não seria apenas o lixão da cidade, né? Não faria muito sentido isso aí. Então, respondendo à segunda pergunta, o inferno existe, é uma doutrina bíblica que, embora não seja claramente mencionada no Velho Testamento, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que existe muito embasamento, existe muito fundamento para que a gente afirme categoricamente acerca da existência de um lugar onde as pessoas que negarem a Jesus e não se arrependerem dos seus pecados serão lançadas no final dos tempos, né? Aí uma terceira pergunta, que é bastante polêmica também, é sobre quem vai para o inferno, né? A Bíblia diz, como eu acabei de mencionar, que o inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos. Mas a pergunta é, pessoas vão para o inferno? E por que esse questionamento é levantado, né? Porque existe uma corrente teológica que nem é nova, na verdade é uma corrente teológica desde a igreja primitiva, capitaneada por Orígenes, que foi um dos pais da igreja primitiva, que ele dizia que todas as pessoas, no final dos tempos, seriam salvas, né?
Por que ele dizia isso? Porque a Bíblia afirma que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E se Deus é todo-poderoso, Deus consegue atingir o seu desejo. Então, se ele deseja que todas as pessoas, ao final, sejam salvas, não faria sentido ele lançar a sua criatura no lugar de condenação eterna. É como se não houvesse compatibilidade no conceito de um Deus amoroso e um Deus que lançaria sua própria criatura no inferno. Só que realmente seria muito bom, né? Imaginar que no final todos nós seríamos salvos, né? Existe até uma corrente teológica também que diz que se a gente não é salvo nesta vida, a gente reencarnaria até a gente ir se aperfeiçoando, como se fosse uma corrente interminável até o momento em que você estaria completamente purificado para ser salvo. De fato, seria excelente se isso fosse verdade, né? Mas quando a gente vai para o texto bíblico, fica claro que pessoas irão experimentar o castigo eterno. Inclusive, esse é o nosso texto base da nossa lição, que está em Mateus, capítulo 25, do 41 ao 46. E veja o que esse texto diz. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro ou nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, nas próprias palavras de Jesus, no Novo Testamento, existe a afirmação bíblica de que sim, pessoas serão condenadas a passar a eternidade no lago de fogo, num castigo eterno, né? E a última questão, que também não é menos polêmica, diz respeito à duração do inferno. Aí essa realmente é mais polêmica, né? O inferno será eterno ou o inferno será por um período de tempo? Aí essa questão é bastante polêmica, porque a gente não consegue compreender, nós seres humanos não conseguimos compreender que uma pessoa vai passar uma eternidade, não é só 100 anos, né? É a eternidade num sofrimento sem fim, sem morrer. E a gente não consegue compreender, por exemplo, porque a gente imagina, ora, se eu pequei durante 70 anos, por que é que por esses 70 anos de pecado eu vou passar a eternidade sofrendo? Quando a gente vem para a área jurídica, na nossa sociedade, a gente sabe que para cada crime praticado existe uma pena específica correspondente a esse delito. Então, se a pessoa é um homicida, ele vai passar 30, no máximo 40 anos preso. Se a pessoa furta ou se a pessoa comete um assalto, um roubo, por exemplo, também existe uma pena específica suficientemente prevista para repreender esse cidadão para que ele não repita essa conduta. Então, se a própria justiça humana é proporcional e é razoável, como é que Deus, o Deus justo, sujeitará a um castigo eterno pessoas que cometeram pecados durante 70 anos de sua vida? Realmente é muito difícil a gente imaginar essa eternidade do pecado, né? E só que quando a gente vai para a Bíblia nos dá, de fato,
a ideia de que esse castigo será eterno. E em relação à eternidade dessa condenação, até mesmo o Antigo Testamento fala sobre isso. Em Daniel 12 e versículo 2, existe a menção a uma vergonha eterna e ao horror eterno. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus também fala que serão lançados no fogo e no castigo eterno, onde o bicho não morre e onde haverá pranto e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga. E existem várias referências como essas no Velho Testamento, em Apocalipse, em Marcos, em Mateus, de modo que a gente não tem como questionar a duração do inferno. E como é que a gente faz para compatibilizar esse entendimento de um castigo eterno com um Deus de amor? Eu li um livro chamado Apagando o Inferno. Eu fiz uma procura sobre algum livro que falasse sobre o tema para fundamentar a aula de hoje e só encontrei esse, na verdade. Mas ele fala uma coisa que realmente é a nossa saída, que é ter a consciência de que os caminhos e os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos. A nossa mente, ainda que a gente procure discernir, a gente não vai conseguir. Tem realidades que estão muito acima do nosso alcance intelectual. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Não nos compete questionar sobre o que está na Bíblia. A gente deve simplesmente aceitar isso como verdade, né? Tem coisas que, de fato, além dessas, a gente não consegue ter uma compreensão exata. Mas, se essa doutrina faz parte do cristianismo e nós somos cristãos, nós sim devemos acatar isso como verdade. Porque não cabe a nós escolher uma parte do cristianismo para seguir. Se nós somos cristãos, nós acolhemos as palavras de bênçãos, de amor ao próximo e de prosperidade e de vida eterna, e a gente não pode excluir a parte negativa dessa pregação. O cristianismo é um todo. Ou você aceita o cristianismo ou você rejeita, você não pode escolher partes. E essa doutrina de condenação eterna do inferno, ela está ligada intimamente à doutrina dada por Jesus, ao cristianismo. Então, embora seja difícil receber essa mensagem, né, de eternidade, de um castigo, ela de fato faz parte do que a gente acredita. Ela está na Bíblia, tanto quanto as outras coisas ditas por Jesus. E assim, já finalizando, já partindo para o fim da nossa aula, uma vez que a gente já entendeu que de fato a doutrina do inferno é bíblica e ela não deve ser negligenciada, antes ela deve ser difundida, né? Eu queria fazer uma reflexão com vocês, que inclusive é uma reflexão baseada nesse livro que eu li, né? Eu queria que você imaginasse agora que você está num jantar de aniversário e nesse jantar de aniversário estão os seus melhores amigos, os seus familiares, os seus entes queridos, os seus entes mais queridos, né? Você imaginasse aí que todas essas pessoas do seu círculo social mais próximo estão juntas com você neste jantar. E eu queria que você olhasse para o rosto de cada um deles e imaginasse quem deles está destinado à vida eterna e quem deles está destinado ao castigo eterno. E é difícil a gente concluir que muitas dessas pessoas próximas a gente, né, muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso vizinho, um amigo muito próximo, é difícil a gente imaginar que essa pessoa, que muitas vezes é uma pessoa boa, é uma pessoa ética, não corrupta, né, que defende bons pensamentos e boas práticas, é difícil a gente imaginar que essa pessoa, se morrer hoje, se Jesus voltar hoje ou amanhã,
essa pessoa estará lançada num castigo eterno. Mas aí é que reside a principal lição desse nosso aprendizado de hoje. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio simplesmente nos conceder a vida eterna. A contrário senso, ele veio nos livrar desse castigo eterno. E quando a gente pensa assim, a gente vê que a crucificação de Cristo e a sua vinda à Terra ganham uma relevância gigantesca para a gente. Porque quando a gente imagina que o Filho de Deus veio à Terra para nos livrar de uma condenação eterna, de um fogo eterno, a gente passa a valorizar ainda mais a nossa salvação. E essas pessoas que você visualizou aí precisam ter conhecimento dessa realidade. E de repente compete a você levar a mensagem, essa dura mensagem, a essa pessoa, a esse ente querido que está ao seu lado e que precisa ouvir essa mensagem. A gente sabe que Jesus, quando veio aqui, ele falou tão duramente acerca do inferno, é como se ele estivesse querendo dizer: olhe, eu sei do que aguarda os que serão condenados. Então evitem essa realidade a qualquer custo. Ele fala de uma forma tão dura que a gente até estranha quando a gente vai ler na Bíblia. Quando a gente vai para Marcos, por exemplo, Jesus diz: se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho, porque é melhor você entrar com um olho só na vida eterna do que com os dois você ser condenado. Se tua mão te faz pecar, arranca tua mão, porque é melhor entrar na vida eterna aleijado do que com as duas você ir para a condenação eterna. E diz a mesma coisa em relação ao pé. Quando a gente vê essa mensagem de Jesus Cristo, a gente vê que ela é dura demais, mas sabendo do amor de Deus e do amor de Jesus, a gente deve interpretar essa passagem como se fosse ele querendo nos dizer enfaticamente: meu filho, eu sei o que aguarda os que serão condenados. Evitem a condenação a qualquer custo. Evitem essa realidade a qualquer custo. Evitem o inferno a qualquer custo. E para evitar o inferno a qualquer custo, basta que a gente admita o nosso pecado, que a gente reconheça Jesus como nosso Salvador. E é essa mensagem que a gente deve levar para essas pessoas que nos são próximas, né? Nossos parentes, nossos amigos. Nós não devemos chegar, obviamente, como um pregador terrorista, mas a gente deve pedir sabedoria e estratégias a Deus para levar essa mensagem a essas pessoas, para que, assim como nós, elas também possam ver-se livres do inferno e aptas a chegar aos céus para o descanso eterno. Essa é a lição de hoje. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém.